Mateus 8, 23 a 27. Os discípulos no mar clamam por socorro. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você já se sentiu no meio de uma tempestade, cercado por problemas por todos os lados sem saber o que fazer? Os discípulos estavam exatamente assim. O mar revolto, as ondas cobriam o barco e o medo tomou conta deles. Mas onde estava Jesus? Dormindo tranquilamente. E quantas vezes sentimos que Jesus está dormindo em nossa vida? Oramos, clamamos e parece que nada acontece. Mas veja o que os discípulos fizeram. Eles correram para Jesus e clamaram: Senhor, salva-nos. Talvez você esteja enfrentando lutas e não veja saída. Mas aqui está a grande lição: Jesus está no barco. Ele pode parecer silencioso por um momento, mas ele tem todo o poder para acalmar qualquer tempestade. Com uma única palavra, os ventos e o mar se aquietaram, e a paz voltou. Hoje, não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta, lembre-se de que Jesus está com você. Clame a Ele com fé, e confie. No tempo certo Ele trará bonança ao seu coração. Se essa palavra tocou seu coração, curta, compartilhe e escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia intercede pela filha. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não deixe que obstáculos diminuam sua fé. Deus honra aqueles que o buscam com perseverança e confiança. Se você tem enfrentado sofrimento em sua família, seja um problema com seus filhos, um casamento difícil, ou qualquer outra dor no lar, essa passagem traz uma mensagem poderosa para você. A mulher cananeia tinha uma filha atormentada, e sua dor era tão grande que ela não se importou com obstáculos. Ela era estrangeira, não fazia parte do povo de Israel, e mesmo assim ela correu até Jesus e clamou por misericórdia. No começo, parecia que ele não a ouvia, mas ela não desistiu. Ela continuou insistindo, adorando e confiando. E Jesus viu sua fé. Uma fé que não aceita um não como resposta, uma fé que persiste, uma fé que acredita que mesmo as migalhas de Deus são suficientes para o milagre. Se hoje você está lutando por sua família, não desista. Clame ao Senhor com fé, persevere em oração e confie que Ele ouve você. Pode parecer que a resposta está demorando, mas Deus honra aqueles que o buscam com todo o coração. Escreva nos comentários: Eu creio no milagre da minha família. Se essa palavra falou ao seu coração, curta e compartilhe para abençoar outras vidas. Marcos 10, 46 a 52. O cego Bartimeu clama por cura. Depois, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O cego Bartimeu nos ensina uma lição poderosa sobre fé e perseverança. Mesmo em meio à multidão que tentava silenciá-lo, ele não desistiu de clamar por Jesus. Ele sabia que sua cura estava além das suas possibilidades, mas não além do poder de Cristo. Quantas vezes deixamos as circunstâncias ou a opinião dos outros nos impedirem de buscar aquilo que Deus tem para nós? Bartimeu não permitiu que o medo, a dúvida ou os obstáculos o afastassem da sua bênção. Ele gritou ainda mais alto. E Jesus ouviu e o atendeu. Hoje, talvez você esteja enfrentando desafios que parecem impossíveis. Mas lembre-se, Jesus está ouvindo o seu clamor. A sua fé pode trazer a transformação que você precisa. Assim como Bartimeu, levante-se, deixe para trás tudo que te prende e vá ao encontro de Jesus. Ele tem misericórdia, ele tem poder, e ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina. Creia além das suas possibilidades, pois para Deus nada é impossível. Lucas 5, 12 e 13. O homem leproso clama a Jesus por cura. E aconteceu que, estando ele numa cidade, viu um homem coberto de lepra, e vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Este relato do evangelista Lucas nos traz um dos momentos mais emocionantes da jornada de Jesus na Terra. Um homem coberto de lepra, condenado a viver isolado, sem esperança e sem dignidade, ousa aproximar-se do Mestre. A lei o impedia de estar no meio das pessoas, ele era rejeitado pela sociedade, evitado por todos. Mas ele viu em Jesus algo diferente. Ele viu esperança. Então, prostrando-se com humildade, ele disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Que palavras de fé e rendição! Ele não duvidou do poder de Jesus, mas reconheceu que tudo dependia da vontade dele. Esse leproso nos ensina uma lição profunda. Quando nos aproximamos de Jesus com humildade e fé, ele sempre responde com graça e misericórdia. Jesus poderia ter apenas dito uma palavra, e o homem seria curado. Mas ele fez algo extraordinário e inesperado. Ele o tocou. Isso era algo impensável. A lepra era altamente contagiosa e os leprosos eram considerados impuros. Ninguém se atrevia a tocá-los. Mas Jesus, cheio de compaixão, quebrou todas as barreiras e fez aquilo que ninguém mais faria. Ele tocou aquele homem rejeitado, e com palavras cheias de amor e autoridade, disse: Quero, ser limpo. Na mesma hora, a lepra desapareceu. A doença que o afastava da sociedade, que o condenava ao sofrimento, foi arrancada pelo poder de Cristo. Se você se sente abençoado ao assistir este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus e levar consolo e esperança para outras pessoas. Lucas 18, de 9 a 14. O publicano clama por perdão. E dizia também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa parábola contada por Jesus é uma das mais profundas e transformadoras do Evangelho. Nela vemos 2 homens subindo ao templo para orar, um fariseu e um publicano. À primeira vista, o fariseu parecia ser um exemplo de espiritualidade e devoção, enquanto o publicano era visto como um pecador indigno. Mas Jesus inverte essa lógica e nos ensina uma verdade poderosa. O fariseu, cheio de orgulho, exalta a si mesmo diante de Deus.
Ele não ora pedindo graça ou ajuda, mas apenas listando suas boas obras e se comparando com os outros. Sua oração revela um coração cheio de justiça própria, convencido de que seus rituais religiosos o tornavam superior. Enquanto isso, o publicano, um homem desprezado pela sociedade, mal consegue levantar os olhos ao céu. Com o coração quebrantado, ele bate no peito e faz a única oração que realmente agrada a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que contraste impressionante! Enquanto um se enche de si mesmo, o outro se esvazia e reconhece sua total dependência da graça de Deus. E Jesus nos dá a conclusão surpreendente: foi o publicano, e não o fariseu, que saiu do templo justificado. Essa parábola nos ensina que Deus não está impressionado com aparências religiosas, mas olha para o coração. Ele não busca os que se exaltam, mas aqueles que se humilham diante dele. Afinal, como está escrito: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E você? Como tem se aproximado de Deus? Que essa mensagem nos leve a um lugar de arrependimento sincero e confiança plena na misericórdia do Pai. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não tenha medo de reconhecer sua necessidade diante dele. Se essa reflexão falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, comentar sua experiência e compartilhar com mais pessoas. Vamos juntos espalhar essa palavra de transformação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais mensagens que edificam a fé.